Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje assunto novo, cinética química. Nessa primeira aula, o que nós vamos trabalhar a respeito disso? Uma breve introdução sobre o que é cinética química, vamos conversar sobre velocidade de uma reação química, debater sobre velocidade média e, por fim, cálculo da velocidade média da reação. Beleza? Cadernos apostos, lápis, borracha, porque hoje também vai ter cálculos. Beleza? Introdução à cinética química. Olhe essas duas imagens. Nós temos aqui uma dinamite, que pegou fogo e ocorre uma explosão, e uma vela com seu pavio aceso. Qual que é a diferença desses dois processos? Ambos envolvem combustão, um pouco mais, um é muito lento e o outro é mais rápido, quase que instantâneo. A diferença entre esses dois processos é principalmente a velocidade da reação. Cinética química é a parte da química que vai estudar a velocidade das reações e as condições ambientais que influenciam essas reações. Certo? Muito importante saber, nós temos reações instantâneas e tão rápidas que são instantâneas, nós temos reações rápidas e nós também temos reações lentas. Certo? Visto isso, pessoal, aqui entendendo esse primeiro ponto de introdução sobre estudar a velocidade das reações, o que determina a velocidade de uma reação química? O que é a velocidade de uma reação química? Pessoal, a gente pode conceituar que a velocidade de uma reação química ela é determinada pela medida da rapidez em que os reagentes são consumidos e os produtos são gerados. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, monóxido de carbono reagindo com dióxido nítrico, produzindo dióxido de carbono e óxido nítrico. Pessoal, muito importante vocês entenderem que à medida que você estudar a velocidade de uma reação química, é à medida que for consumindo o monóxido de carbono e o dióxido nítrico, dióxido nitroso, formar dióxido de carbono e óxido nítrico. É importante entender que você consegue mensurar isso. E quanto mais rápido os reagentes são consumidos e mais rápido os produtos são formados, mais rápido é essa reação que nós estamos falando, maior a velocidade de da reação química, certo? Então, a velocidade de uma reação química é determinada pela medida de que seus reagentes são consumidos, gerando produtos. Vamos olhar aqui, ó, só um momento. Aí. Vamos olhar aqui, pessoal, a ideia de velocidade média da reação, certo? Nós temos aqui, ó, o coeficiente da variação da quantidade de uma substância pela variação do tempo. Vocês concordam comigo? Se eu fosse conceituar aquilo que eu estava conversando até agora, são produtos sendo formados e reagentes consumidos. Vocês concordam comigo que existe então uma diferença na quantidade? No primeiro momento, você está com uma quantidade máxima de reagente e ao decorrer da reação, essa quantidade de reagente vai diminuindo, enquanto que no começo da reação você tem uma quantidade zero de produto, ao decorrer da reação você vai adquirindo uma quantidade de produto. Então existe uma variação na quantidade de reagentes e produtos. Isso, determinado tempo. A reação química acontece em um tempo. Então você determina a velocidade média de uma reação química baseado na variação da quantidade de determinado elemento sobre a variação do tempo, quanto tempo levou para formar aquela quantidade que você está falando, certo? Então, sempre em módulo, porque é para evitar ter uma velocidade negativa, certo? Você pode destrinchar ainda essa equação aqui, ó, nessas duas, aonde velocidade média é igual à variação da concentração, cochetes é sempre concentração, pela variação do tempo. Ou seja, velocidade média é a concentração final menos a concentração inicial, pelo tempo final menos o tempo inicial. Em módulo, você evita que tenha uma velocidade negativa, normalmente. Então, você pode destrinchar a fórmula deixando desse jeito. Muito importante saber que nós podemos ter velocidade química da massa
ou seja, a partir da variação de massa, você consegue determinar a velocidade média. A velocidade média dessa reação química. Quantidade da substância, quantidade em mols, você também consegue determinar a variação da quantidade pela variação de tempo. A concentração molar dessa substância, ou seja, a velocidade média da concentração pela variação do tempo. E o volume dessa substância. Esse também é um parâmetro para você determinar a velocidade média da reação química. Certo? Muito importante. Lembra que eu acabei de comentar com vocês sobre a velocidade média. Pessoal, antes da reação química, você tem lá, antes de começar a reação química, você tem máximo de reagente e zero de produto. Ao decorrer da reação, você começa a verificar que os reagentes vão sendo consumidos e vão gerando os produtos vão aumentando a quantidade deles. Olha esse gráfico. No gráfico A aqui, para esse primeiro gráfico, nós temos uma curva com reagente A. O reagente A, ele começa lá, ó, numa quantidade de 8. E ele vai reduzindo gradativamente. Em 1 hora, ele está com uma quantidade, uma concentração de 4. Em 2 horas de reação, ele tem uma concentração de 2. Em 3 horas ele está com uma concentração ali mais ou menos de 1. Enquanto isso, o produto C, que é produzido, em 0 horas ele estava em 0. Não tinha produto. Certo? Em 1 hora de reação, ele foi para 6, pouquinho mais do que 6 de concentração. Em 2 horas de reação química, ele foi para quase 8, um pouquinho acima de 8 ali de concentração. E no final de 3 horas, ele está ali na faixa de 9, mais ou menos, de concentração também. Certo? A concentração de 9. Reagentes consumidos, produtos sendo gerados. Se você plotar esses dois gráficos um em cima do outro, e ter um gráfico de velocidade média, você vai verificar isso daqui, ó. Conforme os reagentes são consumidos, os produtos são gerados. Simples assim. Certo? Isso é bom, tem que estar bem claro para vocês também. Pessoal, e o cálculo da velocidade média de uma reação? É muito importante vocês entenderem o seguinte, que a velocidade média, a velocidade de uma reação química é dada pelo módulo da velocidade de consumo de um reagente ou de formação de um produto dividido pelo seu respectivo coeficiente da substância. Pessoal, você tem basicamente a quantidade formada que você tem, que você verificou que formou, e você vai dividir ele pelo coeficiente da sua substância que você esperava, no caso ali. Para ficar mais claro, vamos ver esse exercício aqui, ó. Dada a reação de combustão do propano, C3H8 com 5O2, gerando 3CO2 e H2O. Calcule a velocidade da reação sabendo que após 10 minutos foram produzidos 0,6 mol de CO2 na reação, certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber, vamos calcular a variação, a velocidade média da formação do CO2, pessoal. Então, lembra lá, velocidade média da reação, da velocidade média da formação de CO2, desculpa. Lembra lá, vai dar pelo módulo da variação da concentração, no caso aqui, né? Ele fala aqui concentração, for produzido a quantidade de produto, no caso, quantidade de matéria, pela variação do tempo em minutos. Qual que é a variação da quantidade de matéria? Vamos destrinchar mais um pouco isso aqui. É a final, que no caso, final, que é a de 0,6 mol, que você sabe, menos inicial. A inicial que é 0. Por quê? Porque no começo da reação química não tinha dióxido de carbono, pessoal. Certo? Então, 0. Tempo de reação, tempo final. Ele falou aqui, ó, 10 minutos. Qual que é o tempo inicial? Menos o tempo inicial. O tempo inicial é 0. Ele começou, tempo final você marcou 10, mas você marcou do 0 até o 10. Logo, então, a velocidade da média ali
da formação do dióxido de carbono, pessoal. 0,6 menos 0, 0,6. 10 menos 0, 10. 0,6 divididos por 10 é igual, vou pegar aqui para baixo, velocidade da formação de CO2 é igual a 0,06, certo? Mol por minuto. Mol por minuto. Mas o exercício está pedindo para você calcular a velocidade da reação. Você sabe, pessoal, que 0,06 mol foram formados por 1 minuto, pessoal. A velocidade de formação do dióxido de carbono nessa reação é de 0,06 mol por minuto. Beleza? A velocidade média da reação química você pode descobrir isso utilizando qualquer um. Se você descobre qualquer um dos componentes, a velocidade média de qualquer um, na formação de qualquer um dos componentes, você consegue calcular a velocidade de reação, a velocidade média da reação química. Você sabe que é a concentração em módulo também, né? Da velocidade média do CO2 vezes, aqui ó, embaixo, você vai ter o coeficiente do CO2 na reação, que no caso aqui, do dióxido de carbono, que no caso aqui é 3. Certo? Visto isso, velocidade média do CO2, você substitui aqui, 0,06. Na realidade, deixa eu tirar esse módulo aqui, que fica no jeito. Fazendo essa divisão, você vê que quer dizer que é 0,06 divididos por 3 é 0,02 mol por minuto. Então, a velocidade média dessa reação é igual a 0,02 mol por minuto. O que o exercício te forneceu? Ele te forneceu dados suficientes para você descobrir a velocidade média de formação ali do CO2. Você sabendo a velocidade média de gerar o CO2, você consegue calcular, pessoal, a velocidade média da reação. Certo? No caso, se ele fornecesse dados para você descobrir da água, é uma hipótese. Do consumo do propano, poderia ser também. Certo? Nesse caso, ele foi do CO2. Ok? Visto isso, pessoal, um outro exercício só para a gente fixar essa parte aqui de velocidade de reação. Vamos lá. Na reação de A para B, observou-se que a variação de A em função do tempo foi, olha lá, em 0 minutos você tinha 0,6 mol de A e foi-se a cada 10 minutos foi aferido o tempo e essa concentração também foi diminuindo, essa quantidade de matéria também foi diminuindo. Ele pergunta, qual é a velocidade média da reação em relação a A no intervalo de 10 a 40 minutos? Pessoal, vamos lá então. Velocidade média de A, aqui nesse caso é dado por módulo da variação da quantidade de matéria pela variação do tempo. Lembrou? Porque a quantidade de matéria porque é mol. Ele está falando que ele quer que você descubra a velocidade média dessa reação, na formação de A, entre 10 e 40 minutos. Ou seja, pessoal, N final menos N inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Beleza? Para baixo aqui agora. Velocidade média de formação de A é igual. Ele falou no tempo de 40 a 10 minutos, certo? Passa o traço aqui. Tempo final, então, 40 minutos. É o que ele falou. Menos. Qual que é o tempo inicial? Ele começou a contar, ele quer saber a partir de 10 minutos.
final menos inicial, certo? Em 40 minutos, qual que era a concentração? Era 0,1. Então, módulo, tá aí módulo, a concentração final é 0,1 menos a concentração inicial. Qual que era a concentração inicial? Em 10 minutos era 0,45, pessoal. Beleza? Fazendo o cálculo, opa, você vê que aqui vai dar em módulo menos 0,35 embaixo 30 minutos. Como está em módulo, pessoal, vai desconsiderar o sinal negativo. Então, 0,35 divididos por 30 vai dar 0,01166, pessoal. Mol por minuto. Arredondando isso daqui, poderia arredondar para 0,12. É uma das alternativas também. Certo? Visto isso, pessoal, esse é o primeiro contato que a gente teve com cinética química. No decorrer das aulas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tudo melhor para vocês. Valeu!